Olá, saudações de paz a todos, queridos irmãos que nos acompanham desde Angola, desde o Brasil também. E eu gostaria de saudar todos os coordenadores e professores do Seminário Batista Livre, e em especial saudações ao pastor Jamierson, que é o diretor acadêmico-geral do Seminário Batista Livre. Aqui quem vos fala é o professor Wilson Amaral, coordenador acadêmico do Seminário Batista Livre, aqui em Angola, na cidade de Luanda. E o nosso convidado especial é o pastor Paulo Cristiano. Pastor Paulo, seja bem-vindo. Pastor Wilson, é pastor? Pastor Wilson? Sim, sim. Pastor Wilson, é um prazer estar com vocês, principalmente servindo ao SBL, né? Meu amigo, pastor Jamierson, amigos de longa data, da época do ICP, Defesa da Fé, é uma pessoa muito querida para nós. E para mim é um prazer estar falando sobre temas voltados para a apologética, que é o carro-chefe do trabalho do meu ministério que eu desenvolvo durante todo esse tempo. Obrigado mais uma vez, que Deus possa abençoar a nossa palestra aqui, que outros possam adquirir conhecimento através dela. Eu é que aqui agradeço por aceitar o nosso convite, pastor Paulo Cristiano. Apologética é uma das matérias bem recorrentes no estudo teológico, e a proposta do tema hoje é a gente fazer uma avaliação do catolicismo à luz da Bíblia. E esse estudo em teologia também é conhecido como religiões comparadas. A gente tem, inclusive, uma matéria que envolve esse estudo também, que por outra designação, que é seitas e heresias. Pastor Paulo Cristiano, normalmente nós classificamos as seitas em seitas pseudo-cristãs. Você tem aqui as testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, aos católicos de forma parcial. A gente acredita que é possível encontrarmos crentes genuínos dentro da Igreja Católica Romana, mas o sistema em si, a gente fala do sistema em si, das doutrinas, e nós também temos as chamadas seitas orientais, as seitas afro-brasileiras. Aqui, inclusive, tem seitas em Angola que lá no Brasil não tem, dentre elas o quimbanguismo, que é uma seita que no Brasil não existe. E nós também temos as chamadas seitas ocultas, as seitas místicas, desde a maçonaria. Mas, pastor Paulo, antes de começarmos a tratar esse assunto, eu gostaria que começássemos a estabelecer uma base assim inicial do que é justamente esse estudo, o que é seita, o que é heresia, onde como nós podemos definir do ponto de vista tanto bíblico quanto teológico isso. Os fundamentos da apologética, né, principalmente na área da heresiologia, que é um subgrupo da apologética. Quando eu vou dar aula para os meus alunos, eu costumo falar que a apologética é como se fosse um guarda-chuva. Dentro dela, você pode agrupar diversos subgrupos ali. Dentre eles, talvez o mais importante, seja a área da heresiologia, que trabalha justamente analisando grupos religiosos, seitas e suas heresias. Né? A palavra seita, ela é um pouco complexa. Por quê? Dependendo do campo no qual você analisa grupos religiosos, você vai dar uma conotação pejorativa ou não para a palavra, para o termo seita. Por exemplo, quando nós analisamos seita do ponto de vista sociológico, a seita não é uma coisa ruim, é simplesmente um grupo religioso que não está de forma alguma organizada. É um grupo que ele está intramuros, ele não está, vamos dizer assim, associado ou misturado com a sociedade. Então, é algo que fica à margem da sociedade. Isso seria uma seita dentro da sociologia. Né? Agora, quando este grupo ele começa a se misturar, eu estou falando misturar aqui para não usar jargões sociológicos, se misturar com a sociedade, se torna organizado, tem a sua hierarquia, tem as suas definições, os seus dogmas, né? Ele já não é mais chamado de seita, e sim de igreja. Isso dentro, por exemplo, dos paradigmas dos pais da sociologia, como Durkheim,
como o próprio Weber, né, e outros que vão classificar seita de uma maneira não pejorativa. Agora, quando nós vamos para o campo teológico, a gente já muda a concepção. Por quê? Dentro do campo teológico, sempre a seita ela vai adquirir um teor negativo, pejorativo. Seita é toda religião organizada ou não que prega mais uma ou mais heresias, né? E aí nós temos definições variadas dentro da apologética cristã evangélica sobre o que seria uma seita, né? Então, seita é um grupo organizado, algo bem básico, um grupo organizado que apregoa uma ou mais heresias. E o que seria uma heresia? Heresia é todo ensinamento que vai contra, que contraria a palavra de Deus, ou distorcendo a palavra, ou complementando esta palavra. De alguma maneira, a seita ela vai distorcer a Bíblia Sagrada, os ensinamentos cristãos ou judaico-cristãos. Agora, é importante a gente lembrar que nem todos que prega heresia estão dentro de uma seita, mas toda seita necessariamente vai apregoar uma heresia. Deixa eu dar uma explicação bem básica aqui. Por exemplo, nós temos irmãos dentro da igreja, dentro das nossas igrejas, que muitas vezes estão ensinando heresias. Porém, ele não faz parte de uma seita. Ele está dentro de uma igreja saudável. Porém, ele prega heresias. Então, você pode ter pessoas mesmo dentro das igrejas pregando heresias. Isso não significa que ele faz parte de uma seita. Agora, toda seita, não tem como, toda seita, ela vai sempre pregar uma heresia. É o que torna ela uma seita, né? Este grupo religioso, uma seita do ponto de vista bíblico-teológico. Muito bom, pastor Paulo Cristiano. Inclusive, essa palavra secta, que é uma palavra latina, que deriva do grego raireses, nem sempre foi definido num viés assim teológico, como hoje nós costumamos a definir como um movimento herético, mas simplesmente como facção, partido. Inclusive, você tem várias situações em textos como Atos 5, versículo 17, faz referência à seita dos saduceus, Atos 15, versículo 5, a seita dos fariseus. Inclusive, o apóstolo Paulo lhe é atribuído a ideia de que ele era da seita dos nazarenos. Mas a partir do contexto de Gálatas capítulo 5, eu vejo já que o sentido vai mudando, quando o apóstolo Paulo faz referência à heresia. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, Paulo diz: importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem. Pastor Paulo Cristiano, assim, estabelecendo aquelas bases que normalmente a gente se vale para caracterizar uma seita, com base naquilo que elas ensinam sobre Deus, Cristo, Espírito Santo, pecado, graça, e com base também num sistema estabelecido aí das 4 operações da matemática, eu queria saber, a Igreja Católica é uma seita? Sim, a Igreja Católica, nós podemos enquadrá-la, configurá-la como uma seita, sim. Porque quando você analisa os dogmas católicos, você percebe que esses dogmas, eles não têm base bíblica alguma. É certo que muitos católicos, teólogos e apologistas católicos, eles vão tentar encontrar alguns versículos que pode fazer alguma alusão a alguma doutrina católica. Deixa eu explicar bem rápido aqui. Por exemplo, a questão da Assunção de Maria. Você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum que Maria foi assunta aos céus. Em lugar nenhum. Quando você vai para a história da igreja, também a história da igreja, ela desconhece uma tal Assunção de Maria. Você só tem uma doutrina parecida em livros apócrifos. E isso já tardiamente, século III, mais ou menos, já começa, século III, IV, já começa a surgir alguns livros que apregoavam que Maria foi assunta aos céus. Fora isso, os pais da igreja mesmo, aqueles que mantinham a ortodoxia, eles nunca ensinaram que Maria foi assunta aos céus. Então, os católicos, para dar um ar bíblico nos seus dogmas, o que eles fazem?
eles começam a ver nas entrelinhas, tentar justificar nas entrelinhas de alguns versículos, deturpando esses versículos, para tentar fundamentar os dogmas que lhes são peculiares, como, por exemplo, a Assunção de Maria. Então, por exemplo, nós vamos lá para Apocalipse capítulo 12, quando você abre em Apocalipse capítulo 12, você encontra a figura de uma mulher, a figura de um dragão, e uma coisa interessante, foi visto um sinal nos céus, uma mulher prestes a dar à luz, e ela gritava para dar à luz. E ela deu à luz um varão, e esse menino foi arrebatado até os céus. E aí mostra o dragão querendo devorar a mulher, e todo aquele contexto que quem conhece o livro de Apocalipse sabe muito bem. Então a Igreja Católica, ela vê na figura da mulher a figura de Maria. Por que a Maria? Olha, ela deu à luz a uma criança e ela está no céu. Se ela está no céu, é porque mostra que Maria, de alguma maneira, foi assunta aos céus com corpo, alma e espírito, né? Então, eles fazem essa leitura totalmente enviesada das escrituras sagradas através das lentes dos dogmas católicos. Na verdade, é uma leitura anacrônica, né? Porque quando você vai analisar de modo mais exegético o capítulo 12 de Apocalipse, não tem base alguma para aquele versículo onde fala da mulher ser uma representação de Maria. Tá? Ele fala ali da igreja, fala do povo de Deus, fala de Israel. E era essa interpretação que os teólogos, os pais da igreja antiga, davam para aquele capítulo. Agora, a Igreja Católica, a revelia de toda a patrística, criou o dogma da Assunção de Maria, por conta e risco. E ali eles querem fundamentar esse dogma na Bíblia e nos pais da igreja, e aí eles fazem todo tipo de malabarismo para tentar fundamentar esses dogmas extras e antibíblicos que a Igreja Católica criou. Então nós podemos dizer, sim, que a Igreja Católica, ela realmente é uma seita dentro desses critérios que nós usamos para identificar uma seita. Por exemplo, uma seita, ela tem um líder religioso, tá? Toda seita vai ter um grande líder, no qual os seus fiéis, os seus adeptos, vão prestar toda a obediência, vão se submeter a este líder sem pensar, tá? A gente encontra isso nas Testemunhas de Jeová, com o seu corpo governante, a gente encontra isso entre os adventistas do sétimo dia, com a sua falsa profetisa Ellen Goldwhite, a gente encontra isso entre os mormons, com seu falso profeta Joseph Smith, a gente encontra isso em outras seitas, tá, que menos conhecidas talvez, mas que são se sujeitam em tudo a essa autoridade maior. Essas autoridades destes líderes são até mais suprema do que a própria palavra de Deus. Tá? Então, a gente encontra isso na Igreja Católica, encontramos na figura do Papa. Tá? O Papa, quando ele fala, segundo dizem os católicos, ex-cátedra, ou seja, da cadeira, da cátedra de Pedro, ele é infalível. E se ele dita alguma doutrina para a igreja crer, tendo todo esse contexto de infalibilidade, as pessoas, os católicos precisam crer, caso contrário, eles devem ser excluídos da Igreja Católica, eles não podem ser católicos, estão debaixo de anátema. Se bem que hoje a Igreja Católica, né, ela não usa mais a palavra anátema. Do Concílio Vaticano II para cá, eles começaram a moldar a Igreja aos tempos modernos. Mas se você for vasculhar alguns concílios antigos do catolicismo, por exemplo, o Concílio de Trento, está lotado de anátema. Anátema é uma maldição que é posta sobre uma pessoa que não crê. Por exemplo, no próprio dogma da Assunção de Maria, nós temos ali um anátema disfarçado. Mas é um anátema, só que não usa a palavra anátema. Aqueles que não creem estão no desgosto de Pedro e Paulo e de Deus e incorrem na ira de Deus. Ou seja, isso é um anátema disfarçado. Porque se você não crê na Assunção, você está não só debaixo do desfavor dos santos Pedro e Paulo, mas também da própria ira de Deus. Ou seja, você está fora do reino de Deus, você está fora da igreja,
você é um excomungado. Você não tem mais comunhão com a igreja, do qual eles acreditam que é a única igreja verdadeira, sem a qual ninguém pode ser salvo. Tá? Então, a figura do Papa é uma figura central. As pessoas não podem discordar de algo que o Papa fala ex cátedra. Tá? Eles são... Quando a gente conversa com os católicos, nós temos debate com católicos, com apologistas católicos, a gente percebe que eles confiam cegamente no que o magistério da Igreja Católica pregou, mesmo que este ensinamento não tenha base bíblica, não tenha base histórica, não tenha base lógica, como é, por exemplo, a Assunção de Maria ou mesmo a Imaculada Conceição. Bom, agora eu gostaria de adentrar na questão que envolve o nosso tema principal, Bíblia Católica versus Bíblia Protestante. Pastor Paulo Cristiano, nós sabemos que quando a gente olha um pouco para a história, especificamente a história do período intertestamentário, a partir do contexto do século III, nós temos o aparecimento de várias literaturas chamadas apócrifas. E na Bíblia compilada no ano 250 a.C., que foi justamente a Septuaginta, uma Bíblia bem recorrente nos estudos do Novo Testamento, os autores fazem várias vezes referência à Septuaginta. Nós sabemos que esses livros apócrifos foram, então, desenvolvidos nesse contexto do período intertestamentário, e que a Igreja do Novo Testamento não faz citação desses livros como Tobias, Judite. Você não tem uma certa validação em termos de canonicidade desses livros no contexto do primeiro século, e quando a gente passa na história da igreja, você se depara com o concílio de Ripona, com o concílio de Cartago em 397, que validam o cânon que hoje nós temos, a possível lista assim mais oficial é a chamada lista de Atanásio, publicada numa das suas cartas referente à Páscoa, onde ele faz citação dos livros canônicos do Novo Testamento, no ano 367. Eu queria saber, assim, começando, uma vez que nós sabemos que na Igreja Católica Romana a fonte de autoridade máxima não é a Bíblia, mas existem várias fontes de autoridade, começando justamente pelas Escrituras, pelo texto que nós protestantes validamos como a única fonte assim máxima, com base na tradição, inclusive patrística. Nós não colocamos a tradição patrística na mesma categoria com o texto bíblico. Olhando para a Bíblia católica e a Bíblia protestante, quais são as grandes diferenças que existem? Tá. Ainda voltando naquele critério de como identificar uma seita, um dos sinais, né, um dos critérios utilizados para você saber se você está diante de uma seita ou não, é você saber se aquela seita ela tem uma literatura que está em pé de igualdade ou superior à Bíblia Sagrada. Por exemplo, as seitas orientais como o Art Mahikari, Seichonoye, muitas dessas seitas, elas têm os seus livros dados pelos seus profetas. E algumas dessas seitas, não me lembro agora se é a Art Mahikari, eles precisam colocar esses livros acima de qualquer livro que esteja em seus lares, mostrando que o livro que é dito pelo líder da seita é palavra divina. Nós temos entre os mormons também, né? Os mormons, quando você abre o livro de Mormon, você, acho que na página 10 ou 2, alguma coisa assim, está escrito que este é o livro mais correto de todos os livros no mundo. Ou seja, excluiu a Bíblia Sagrada, é mais correto do que a Bíblia. Muitas autoridades mormons vão dizer que a Bíblia só é aceita, a sua interpretação, se estiver de acordo com a interpretação do Joseph Smith. Então, enquanto que o livro de Mormon não há nenhum critério para fazer objeções à sua leitura, ou à sua interpretação, à sua validade, eles colocam muitas objeções em relação à Bíblia Sagrada. Com o catolicismo não é diferente. O catolicismo também,
ele não tem a Bíblia como a sua única fonte de fé e prática. Tá? Tanto é assim, muitas pessoas, principalmente os evangélicos, não sabem, é que o termo palavra de Deus, quando você estiver discutindo com o católico, né, com qualquer seita, eu sempre quando eu estou dando ensino sobre heresiologia, eu falo para a minha plateia, olha, cuidado com a semântica enganosa das seitas. O que é a semântica enganosa das seitas? É você está discutindo o mesmo termo com significados diferentes. Tá? Se você estiver debatendo com algum membro de seita ou dialogando e você estiver falando sem pedir a interpretação, a definição correta daquilo que ele está dizendo, você começa a andar em círculos. Por quê? Porque você não vai chegar em nenhuma definição. Vamos dar um exemplo aqui. Os mormons. Se você perguntar para os mormons se eles acreditam na Trindade, eles vão falar para você que acreditam na Trindade. Então, no primeiro momento, olha, pera um pouquinho, então eles acreditam na Trindade, existe Pai, Filho e Espírito Santo, né? Agora, quando você vai um pouquinho mais a fundo e pede a definição do que é Trindade, o que significa Trindade para você? Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo? Defina para mim. E aí eles vão definir para você, né? O Pai é um ser de espírito, enquanto, aliás, o Espírito Santo é um ser espiritual, enquanto o Pai tem carne e ossos e o Filho também. Na verdade, Jesus, ele galgou ao status de Deus. Isso é Trindade? Claro que não, mas eles utilizam o mesmo termo que nós. Então, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar dialogando em círculos, sem saber realmente a verdadeira definição. Com o catolicismo é a mesma coisa. Quando um católico ele fala que ele acredita na palavra de Deus, que ele ama a palavra de Deus, que ele se submete à palavra de Deus, ele não está dizendo ou proferindo aquele mesmo termo com os mesmos significados que nós atribuímos à palavra de Deus. Para nós evangélicos, palavra de Deus se resume no quê? Na Bíblia Sagrada. Bíblia é palavra de Deus. Unicamente, pronto. Agora, para um católico, palavra de Deus não é só a Bíblia. Palavra de Deus é a tradição oral. Palavra de Deus são os ensinamentos do magistério eclesiástico. Tá? Palavra de Deus é Bíblia. Então, tudo isso para eles é palavra de Deus. E tanto a tradição oral, quanto o magistério e a Bíblia estão em pé de igualdade. Tá? A Bíblia não é superior. Ela está em pé de igualdade com a dita tradição, ou tradição, hoje eles inventaram, depois do Vaticano II, eles inventaram o que eles estão costumando chamar de tradição viva. Por quê? Porque até no Concílio de Trento, você tinha uma definição. Olha, nós católicos acreditamos na Bíblia, é nossa autoridade, mas também na tradição. E a tradição ela é composta da unanimidade dos pais da igreja. Tá? Eles tinham essa noção. Então você tinha duas fontes da autoridade, a Bíblia e a tradição oral, que era composta pelos escritos dos pais da igreja, pela interpretação unânime dos pais da igreja, por exemplo. Hoje, o católico evoluiu isso. Aliás, as doutrinas católicas, esse é um outro sinal de uma seita, que é a evolução doutrinária, né? As Testemunhas de Jeová têm muito disso, os mormons têm isso, eles vão evoluindo, eles vão dando novos significados para velhas doutrinas. E a Igreja Católica também, porque a partir, por exemplo, do século XIX, se eu não me engano, um anglicano convertido ao catolicismo, chamado Newman, ele inventou o que os católicos têm hoje, tá? Como uma regra teológica, que é o desenvolvimento do dogma. Então, para os católicos, eles olham para algo que está lá na patrística, algo que não tem nada a ver, eles falam assim, ó, aquilo ali é uma semente. O dogma está sendo desenvolvido. Eles fazem isso, por exemplo, com a Assunção de Maria, com a Imaculada Conceição. Né? Então, quando um pai da igreja fala lá que Maria ela é bem-aventurada, por exemplo, Irineu chama Maria de a nova Eva, eles vão falar, tá vendo? Aqui uma semente. Essa semente está evoluindo através da história e ela vai desembocar num dogma já completo lá na frente. Por exemplo, quando o Papa Pio IX proclamou a Imaculada Conceição e o Papa Pio XII proclamou a Assunção de Maria.
Então, os dogmas católicos vão evoluindo. A palavra de Deus não tem a palavra final em termos de autoridade dentro da Igreja Católica. Ela tem que ser lida pelo magistério da Igreja. E hoje, o próprio magistério, ele não depende mais do que é a chamada tradição oral, ou seja, a história da Igreja. Pouco importa para os teólogos católicos hoje o que os pais da Igreja pensavam sobre certo assunto. O que importa é o que a Igreja Católica atual, através do seu magistério, impõe como doutrina. E isso eles chamam de tradição viva da Igreja. Então, estão criando dogmas, a revelia da história da Igreja, a revelia da revelação sobrenatural de Deus através da Bíblia, impondo as suas próprias doutrinas através de uma autoridade advinda do magistério. E quando a gente fala magistério, estamos falando do Papa e o seu colegiado ali, quando proclamam dogma. Tá? Então, a partir disso, nós podemos ver uma grande diferença na fonte de autoridade entre católicos e evangélicos. E isso é transferida também para a questão da Bíblia Sagrada, né? E aí, para nós falarmos das diferenças entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, e é bom deixar bem claro aqui que existe uma única Bíblia, tá? A Bíblia dos católicos é a mesma Bíblia dos evangélicos. Vamos deixar bem claro. Agora, existe diferença entre versões. A Bíblia católica, ela tem uma versão no Antigo Testamento que tem 7 livros a mais. E a Bíblia evangélica não. Por que isso? Tudo tem a ver com a questão da Septuaginta. A versão dos 70, né, como é chamada, ela continha alguns desses livros. Não todos, tá? Alguns manuscritos da Septuaginta, ela trazem livros apócrifos que nem mesmo a Igreja Católica atual aceita como livro canônico, ou deuterocanônico. Então, nós temos uma divergência ali, nós temos vários manuscritos da Septuaginta, e nem todos eles têm a lista completa dos 7 livros que a Igreja Católica tem hoje como deuterocanônico. Então, você ouve um católico falar, olha, nós seguimos o cânon da Septuaginta, que é o cânon que a Igreja Cristã sempre seguiu. Ao contrário dos protestantes que seguem o cânon dos judeus, que nós não temos nada a ver com os judeus. É claro que isso é um engodo, né? Quando você vai estudar, você percebe que os manuscritos da Septuaginta não trazem todos os livros que tem na Bíblia da Igreja Católica, né, lá do Antigo Testamento, e pior, nós não temos nenhuma citação do Novo Testamento de nenhum desses livros. De nenhum deles, dos chamados livros apócrifos, ou deuterocanônicos. Aí os católicos eles vão falar o seguinte, olha, o nosso cânon é baseado na lista de concílios ecumênicos. Aí eles vão sempre apelar para Cartago e Hipona, os concílios de 382 e 397, se eu não me engano. Sim. O Hipona 363, Cartago 397. Isso. Mas eu acho que não é 363, não. Acho que é 380, tá na década de 80. Sim. Se eu não me engano. Exatamente. A gente tem um concílio na década de 40, 60, que é o de Laodiceia. Tá? Depois nós vamos falar sobre ele. Mas, enfim, eles vão falar para você o seguinte, olha, tá vendo? A lista de livros que nós temos hoje na nossa Bíblia segue a lista de livros proposta pelos concílios antigos. Por exemplo, Cartago e Hipona. Só que quando você estuda a história, os manuscritos, as atas de Cartago e Hipona, você verifica que tem algumas coisas que não batem. Por exemplo, Cartago e Hipona, eles deixam de fora, nos seus manuscritos gregos destes concílios, os livros de Macabeus e Baruque, que são aceitos pela Igreja Católica. Que estão na Bíblia Católica, mas não estavam propostas naquela lista, do qual Cartago e Hipona propuseram. E outra, Cartago e Hipona não impuseram uma lista canônica. Eles mandaram para as igrejas, inclusive para a Igreja de Roma, como para outras igrejas, avaliarem essa lista e compararem com a lista que eles já tinham. Então, você percebe que não existe um magistério eclesiástico, como querem os católicos, na antiguidade, falando que, olha, esta é a lista canônica verdadeira e você tem que segui-la. Tanto é assim, como eu já disse aí,
concílio de Laodiceia, que foi anterior a Cartago e Hipona, eles não traziam nenhum dos livros apócrifos. Se eu não me engano, talvez exceção a Baruque, mas o resto não aparece. E o concílio de Trullo, no século VII, vai reafirmar as atas do concílio de Laodiceia e reafirmar a lista canônica dele, ou seja, um concílio geral da igreja, um concílio ecumênico geral, está reafirmando um concílio local, ou seja, era para ser a norma para todos os cristãos. Porém, a gente vai ver em alguns pais da igreja, como Atanásio, principalmente Jerônimo, que foi o que traduziu a Vulgata, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica, ele rejeitou completamente os livros apócrifos como se fossem livros canônicos. Ele nem queria colocar na sua tradução bíblica. Ele foi forçado pelo Papa Damaso, pela Igreja Católica, que estava investindo nele, né? Estava financiando todas as suas pesquisas, porque Jerônimo ele foi lá para o Oriente Médio, foi pesquisar com as igrejas gregas, enfim, detinha os verdadeiros manuscritos do Novo Testamento e do Antigo Testamento também. E aí ele verificou, espera um pouquinho, isso aqui não faz parte da tradição cristã, isso são livros apócrifos, eles são bons para a leitura, porém, eles não podem definir doutrina. Isso está bem claro nas palavras de Jerônimo, que é considerado um doutor da Igreja Católica. Né? Então, se a gente for citar aqui, século 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vários doutores não aceitaram os livros apócrifos. Inclusive, 20 anos antes de Trento, do Concílio de Trento, nós temos, por exemplo, o cardeal Caetano, que foi um cardeal muito conhecido na época, muito importante na época, ele rejeitou veementemente os livros apócrifos 20 anos antes do Concílio de Trento. E mesmo dentro do Concílio de Trento, houve uma briga, uma dissensão a respeito se os livros deuterocanônicos, esses 7 livros a mais, realmente faziam parte do cânon da Igreja Cristã, ou eles deveriam ser rejeitados, como sempre aconteceu na história da Igreja Antiga. Então, quando um católico fala para você, olha, os protestantes tiraram livros da Bíblia, na verdade é que ele não conhece a história da Igreja. Ele não conhece a história. Esses livros nunca fizeram parte do cânon judaico, que era o cânon que Jesus citava no Novo Testamento. Era o cânon dos judeus. Tanto é assim que Paulo vai falar que os judeus, eles são os guardiães dos oráculos divinos. Ou seja, foi através dos judeus que veio o Velho Testamento. Então, esse Velho Testamento dos judeus é o original, não o adulterado aí com livros que não fazem parte do cânon judaico. Né? Então, essa é a grande diferença entre Bíblia católica e Bíblia evangélica. Os evangélicos têm a Bíblia original, enquanto os católicos fizeram um acréscimo de 7 livros a mais que não era sustentado pela história da igreja, pelos pais da igreja. Sem falar, irmão Wilson, que esses livros apócrifos estão lotados de heresias. Né? Eu nem vou entrar aqui na questão da disputa de Lutero e tal, porque senão a gente vai ficar aqui durante 1 hora só falando sobre isso. Exatamente. E muitas das justificativas dos católicos, eles normalmente recorrem à parte da igreja que faziam uso de livros apócrifos como Orígenes, inclusive Atanásio, Clemente de Alexandria, que faziam uso de livros apócrifos e eles validam com base nessas citações, pelo fato de que os pais da igreja, muitos deles faziam referência a livros apócrifos. O outro detalhe também é que Agostinho, segundo eles, fez várias referências a livros apócrifos. Muitos católicos baseiam-se nesse fator. E uma outra questão que eu queria que o pastor Cristiano comentasse está associado justamente por quais razões é que nós protestantes, nós evangélicos, rejeitamos os livros apócrifos. Nós sabemos que a primeira iniciativa sobre essa questão deu-se justamente a partir da comunidade judaica, que rejeitou muitos desses apócrifos. A tradição judaica faz referência que os livros como Tobias, Judite,
sujam as mãos, ou não sujam as mãos, como uma referência à falta de canonicidade e profeticidade nesses livros. E eu queria ouvir o teu comentário sobre, assim, de forma bem breve e objetiva, quais são os principais fatores que fazem com que nós, evangélicos, não aceitamos a canonicidade de livros que foram canonizados no Concílio de Trento entre os anos 1546 a 1548, e aí eles puseram, então, um segundo cânon, e eu queria saber aí, a partir desse ponto também, pastor Paulo Cristiano. Muito bem, quando a gente abre os evangelhos, nós observamos que Jesus cita leis, profetas e salmos. Essa divisão era a divisão utilizada pelos judeus da época de Cristo. Tá? O que eram as leis, profetas e salmos? Era o Antigo Testamento como nós temos hoje na nossa Bíblia Sagrada. A Bíblia protestante e a Bíblia judaica. A Taná, né, que a gente chama, ela era composta pelos mesmos livros que nós temos hoje na nossa Bíblia evangélica, do Antigo Testamento. Então, Jesus e os judeus da sua época, eles nunca aceitaram, nem passaram na cabeça deles aceitar que, por exemplo, Macabeus, Baruque, Sabedoria, seriam livros canônicos vindos de Deus. E eles usavam até um critério muito interessante que o irmão citou, livros que sujam e livros que não sujam as mãos. Né? Os livros que sujam as mãos são os livros canônicos, os livros inspirados por Deus. Os que não sujam não são canônicos. Então, os judeus nunca aceitaram. Aí os católicos vão falar, olha lá o Concílio de Jânia, lá no século 90, eles se reuniram e ali eles decidiram que era só aqueles livros ali de Gênesis a Malaquias que poderia estar na Bíblia Sagrada, rejeitando os outros livros. Não, eles nem consideraram isso. Não foi para saber que livro era ou não canônico. O concílio, aliás, que não foi nem um concílio, foi uma reunião ali de alguns líderes judaicos, né? Não foi nem um concílio. E eles não foram ali para se reunir para decidir sobre cânon. O que era o cânon? Era para decidir sobre algumas questões de alguns livros que já eram considerados canônicos. Tá? Então não tem nada a ver o que os católicos fazem. Então nós rejeitamos os livros apócrifos, que os católicos chamam de deuterocanônicos, que é um segundo cânon para eles. Por quê? Primeiro, porque não tem base no cânon original dos judeus que Jesus seguia, que era o cânon que Jesus citava, que era o cânon que os apóstolos citavam. Você não vai encontrar nada no Novo Testamento a respeito de sendo citado um livro. Você até encontra um livro que é apócrifo completamente, que é o livro de Enoque, citado ali por Judas, mas não os livros, os 7 livros a mais da Igreja Católica Romana que ela tem no seu Antigo Testamento. Então, esta é uma boa razão. A segunda razão, a história da igreja. Como o irmão disse aí, que muitos católicos utilizam o argumento de que muitos pais da igreja citavam alguns desses livros. Olha, citar livros ou passagens de livros que são considerados apócrifos e admiti-los como canônicos são coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Até quando eu vou dar estudo, por exemplo, quando eu vou analisar a doutrina do santuário dos adventistas do sétimo dia, lá que Jesus voltou em 1844 e tal, né? E eles fazem toda uma parafernália ali no livro de Daniel para tentar emplacar uma tal doutrina do juiz investigativo, eu utilizo o livro dos Macabeus. Eu utilizo Macabeus para provar que aquela falsa profecia adventista ela não tem base bíblica. Por quê? A história dos Macabeus fala sobre Antíoco Epifânio, que é profetizado ali no livro de Daniel. Eu utilizando. Agora, isso significa que eu considero o livro de Macabeus inspirado só porque eu estou citando? Claro que não. A mesma coisa acontecia com os pais da igreja. E é interessante citar Agostinho, porque Agostinho, não sei se é no livro Cidade de Deus ou Doutrina Cristã, ele vai deixar bem claro os livros que são canônicos, e ele cita nominalmente o livro de Macabeus, e ele fala que não é canônico. Então, eles tinham 2 listas de livros, eclesiásticos e os canônicos. Os canônicos decidiam questões de regra, de doutrina.
Os eclesiásticos era só para ser lido, eram livros de sabedoria, livros de, vamos dizer assim, como a gente pode chamar hoje, de inspiração, Para, de... para Não, consolidar. não era um livro de sabedoria, tá? Então, eram bons para a leitura. O próprio Lutero considerou esses livros bons para a leitura, mas não canônicos. Então, é um erro muito grande você achar que, por causa da citação de alguns pais da igreja, de alguns versículos ou passagens desses livros, isso significa que eles consideravam, colocavam ali no cânon? É mentira. Isso não tem base. Tá? Por quê? Porque existiam duas listas. Esses livros, que eram considerados bons para leitura, que eram os livros chamados de eclesiásticos, e os canônicos, que são os livros que nós temos na nossa Bíblia evangélica protestante. Outra razão, os livros canônicos, os livros apócrifos ou deuterocanônicos da Igreja Católica, eles estão lotados de heresia. Tá? Por exemplo, no capítulo 12 de, não sei se é primeiro ou segundo Macabeus, agora eu fiz uma confusão, eles ensinam a orar pelos mortos. Há um anjo que ensina a mentir, há um anjo que ensina a fazer uma mandinga ali, uma feitiçaria. Quer dizer, aonde nós vamos encontrar isso na palavra de Deus, nos livros canônicos? Em lugar nenhum. Então, esses livros ensinam a dar esmolas para perdoar pecados, enfim, são várias e várias heresias que trazem esses livros. E, claro, isso se encaixava muito bem com as doutrinas já desenvolvidas pela Igreja Católica na Idade Média, como a oração pelos mortos, as penitências, as indulgências, né? Então, tudo isso casa muito bem com o purgatório, tanto é que os católicos até hoje, eles utilizam Macabeus para aprovar o purgatório. Se bem que Macabeus não fala em nada sobre purgatório. Ele fala em orar pelos mortos, que é uma outra visão judaica. Mas purgatório está ausente do livro dos Macabeus. Mesmo assim, a Igreja Católica utiliza o capítulo 12 para fundamentar biblicamente, porque eles consideram canônicos, uma doutrina espúria, herética, que é o purgatório. Então, por isso que nós rejeitamos esses livros. Tá? Não é porque nós temos uma Bíblia evangélica, os católicos têm outra e cada um fica na sua casinha brigando com o não, porque esses livros, eles não são palavras de Deus, não são inspirados por Deus. O próprio teor dos livros, né? Eles vão falar que eles vão dar testemunho que eles não são inspirados. No final de alguns desses livros, eles vão dizer bem claro que eles não são inspirados por Deus. Então, por isso que nós rejeitamos. E a sua abordagem, eu queria só consolidar com uma citação aqui do livro do Raimundo de Oliveira, num ponto onde ele trabalha essa questão do catolicismo e as principais razões do porquê nós evangélicos rejeitamos os livros apócrifos. Primeiro, ele destaca, eles nunca fizeram parte do cânon hebraico, visto que o cânon fecha com a profecia de Malaquias. Malaquias encerra o seu ministério provavelmente nos anos 431 a 430, e ele também faz referência a nunca serem citados no Novo Testamento como palavra de Deus. Você não vê Jesus e os apóstolos, aquilo que o pastor Paulo Cristiano destacou aqui. Joséfo, inclusive, não faz citação dos livros apócrifos como palavra de Deus, e é um judeu helenista muito influente no contexto do Egito, que chamava-se Filon. Ele usou várias vezes o texto bíblico, mas não faz citação de nenhum livro apócrifo como palavra de Deus. E, em tese, por essas razões que o pastor fez referência, tem muitas doutrinas distorcidas em apócrifo. Por exemplo, 1 Macabeus 12, versículo 48, faz referência à oração pelos mortos. Tem aí o livro de Tobias, que ensina a fazer magia. E por falta de profecia messiânica nesses livros, ou seja, não tem profecia, não tem uma verdade sobre Cristo, sobre o Messias. Uma pergunta que eu gostaria de te fazer, pastor Paulo Cristiano, é basicamente a seguinte: existem algumas citações de literaturas pseudoepigráficas
como no texto de São Judas, capítulo 1, versículo 9, onde ele faz referência a um livro pseudepigráfico que é conhecido como Assunção de Moisés, e há uma referência a um livro de Enoque, em São Judas 1, versículo 14, e destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Essas referências desses livros pseudepígrafos não abriria espaço, não daria possibilidades para a convalidação dos livros apócrifos que os católicos aí oficializaram no Concílio de Trento? Não obstante, são literaturas também que não são canônicas. Aqui é uma diferença que a gente precisa estabelecer. Apócrifo, a palavra apócrifo em si, significa misterioso e geralmente aplica-se no âmbito da falta de inspiração bíblica. E são livros aí que foram inseridos na Septuaginta. Os pseudepígrafos são literaturas bastante vastas no contexto do período intertestamentário. No entanto, há um fator em comum entre essas duas literaturas, que é justamente a falta de inspiração. Tanto pseudoepígrafos, tanto livros apócrifos, são livros que não contêm inspiração divina. O fato o fato de São Judas fazer referência a essas duas literaturas na sua epístola, isso abre espaço para a aceitação de livros apócrifos, uma vez que a epístola de Judas foi bastante discutida relativamente à sua aceitação no cânon do Novo Testamento, em função dessas referências que faz a livros pseudepígrafos. Tá. Só ainda voltando à questão lá dos livros apócrifos, aliás, do cânon, né? Tanto Joséfo, quanto Filo, quanto outros vão citar sempre 22 livros do cânon. Sempre 22 livros, ou no máximo 24, dependendo ali da contagem. Tá? Se você for na Bíblia Católica atual, no Antigo Testamento, tem mais de 22. Tem mais de 24. Sim. E lembrando que 22 para um judeu é porque eles juntavam em um livro só, por exemplo, 1 e 2 Samuel, era um só. Então, por Sim. isso que cai bastante esse número. E talvez ali para se ajustar ao alfabeto hebraico, né? Para fazer para casar com o alfabeto hebraico. Mas nunca eles passavam de 24. Nunca. Por quê? Isso mostra que o verdadeiro cânon é o cânon judaico, do qual Jesus colocou a sua chancela, falando nominalmente, sobre leis, profetas e salmos, que era a divisão que comportavam esses 22 a 24 livros do cânon recebido através dos judeus. Agora, em relação ao livro de Judas, o argumento católico não é esse, tá? O argumento católico não vai nessa direção para tentar fundamentar livros apócrifos. Porque nem a Igreja Católica aceita esses livros, nem mesmo as igrejas ortodoxas aceitam o livro de Enoque. É um livro realmente considerado apócrifo pelos católicos, sem valor doutrinário, de fé, de inspiração. Tá? Agora, a questão é tradição oral. Aí sim, os católicos vão utilizar esse versículo para falar que, por exemplo, Judas está citando ali uma tradição que vem de um livro judaico, que não está no cânon tradicional do Antigo Testamento. Agora, como que nós resolveremos isso? Simples. Assim como os pais da igreja citavam passagens dos livros deuterocanônicos, sem considerá-los canônicos, Judas fez a mesma coisa com o livro de Enoque. Assim como eu cito o livro de Macabeus, nos meus estudos contra os adventistas, sem considerar o canônico, assim também Judas citou Enoque sem considerá-lo canônico. Paulo vai citar vários poetas e filósofos gregos, sem, contudo, abonar ou chancelar ali uma tal inspiração para as palavras desses filósofos. Não, então, não é pelo fato de Judas ou qualquer outro escritor do Novo Testamento citar algo que não esteja nos 22 ou 24 livros do Antigo Testamento,
Isso não significa que ele está abonando como se fosse inspirado, como se fosse palavra de Deus. Agora, dentro do contexto de Judas ali, a gente percebe que ele está refutando os falsos mestres. A briga de Judas é com os falsos mestres, né? Tanto é que ele começa a falar, né? Ó, eu intentei escrever-vos sobre a comunhão, sobre a fé e tal, mas eu senti a necessidade de escrever a vocês para vocês batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Versículo 3. E aí ele começa a falar sobre os falsos mestres. E se você pegar Judas e 2 Pedro, você vai ver que é a mesma coisa, é o mesmo livro. São os mesmos teores ali da carta de Judas e da carta de Pedro também. Estão combatendo os falsos mestres. E esses falsos mestres, dentro dessa teologia dos falsos mestres, alguns estudiosos acreditam que eles levavam muito em consideração o livro de Enoque. Fazia parte ali do seu bojo doutrinário ou de conhecimento, o livro de Enoque. Enfim, tinha muita importância para eles. Daí a citação de Judas do livro de Enoque, desmontando a própria alegação dos falsos mestres. Então, é mais ou menos isso que aconteceu em Judas. Então, Judas não dá base nem para a suposta tradição oral católica e muito menos para enfiar 7 livros a mais no Antigo Testamento, como livros deuterocanônicos. Isso é fundamental, porque sempre é importante a gente ter uma resposta bem pronta, bem assim, organizada para lidar com essas eventualidades. Isso faz parte, inclusive, do estudo da apologética. A gente deve estar preparado para responder satisfatoriamente a qualquer um que vos pedir a razão da vossa esperança. Agora, pastor Paulo, no teu ponto de vista, quais são os principais erros do catolicismo mais gravíssimo que nós poderíamos aqui destacar de forma bem resumida? Eu acho que os maiores erros da Igreja Católica diz respeito à questão da doutrina da salvação, porque é isso que importa para nós. A questão da doutrina da salvação. Quando um católico ele confia em todos os sacramentos para ser salvo, isso é o que Pedro chama de heresia de perdição. Quando um católico, você vê na internet, falando que o escapulário livra você do inferno, isso é uma heresia de perdição. Quando você vê um católico acreditando que um jubileu da Igreja Católica pode conceder indulgência plenária para perdão dos pecados, isso é heresia de perdição. Quando um católico fala que o batismo lava os pecados, regenera e perdoa, isso é heresia de perdição. Tá? Então, eu acho que a principal heresia da Igreja Católica diz respeito a essa questão doutrinária. Tá? E claro que uma coisa está ligada à outra, tá bom? Quando a gente estuda o catolicismo, a gente percebe que há um sistema complexo. As doutrinas estão interligadas, completamente interligadas. Por exemplo, a Mariologia está interligada com a questão da doutrina da salvação. E aí, quando você vai para o catolicismo popular, principalmente o catolicismo de internet, você vai ver, assim, horrores, bizarrices mesmo, coisas, assim, que nem mesmo, por exemplo, um cardeal lá do Concílio de Trento ficaria horrorizado com o que esses católicos estão fazendo hoje. Por exemplo, você vê católico falando que o sangue de Maria tem poder, porque o sangue de Maria é o sangue de Cristo. E se o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Maria também tem. Você vê padres hoje falando que Maria ela é onisciente, ela é onipotente. Meu Deus! Isso nem mesmo os bispos, os cardeais do Concílio de Trento, eles acreditavam nisso. Eles iam considerar isso uma heresia. Né? Hoje já estão colocando Maria como co-redentora. Por quê? Porque o sangue que Jesus derramou
para poder salvar a humanidade era o mesmo sangue do corpo de Maria. Gente, isso é um absurdo. Não tem nada a ver com o sangue, o H2O, o sangue nosso vermelho, o líquido. Isso tem a ver com vida. Quem deu a vida por nós foi Jesus, não é Maria. Por isso que eu sempre falo, eu dei um estudo agora em um pequeno grupo que eu faço parte, sobre o poder do sangue, a importância do sangue na Bíblia, né? E o sangue de Jesus, ele não pode ser usado como um amuleto. Ó, sangue de Jesus tem poder. Como se isso fosse afugentar demônios, curar enfermidades, afastar o mal. Gente, isso é a suposição. A questão não é o líquido que foi derramado, e sim o que ele representa, é a vida. Então, Maria não deu a vida por nós. Quem deu a vida por nós, sacrificando na cruz, foi Jesus. Unicamente. Então, isso é uma grande heresia. Então, a Mariologia hoje, irmãos, irmão Wilson, ela deixou de ser apenas uma doutrina sobre Maria, ela está evoluindo para uma doutrina de salvação também. Tá? E isso eu acho muito grave. Outras heresias que eu acho gravíssimas na Igreja Católica, além da Mariologia, a questão da justificação pela fé, que os católicos, eles dizem que são justificados pela fé, mas eles conseguem embutir ali as boas obras também para ser justificados. Isso é um grave erro, uma grave heresia. Tá? A questão do purgatório, a questão do papado, tá? Tudo isso são graves heresias. O Papa como representante de Cristo na Terra, o Papa como infalível, né? Isso é heresia, e isso é muito grave. Então, eu julgo que essas doutrinas, elas são mais graves. Agora, existem outras doutrinas da Igreja Católica que são também heresia, mas não são de uma periculosidade como essas que eu citei. Tá? Eu acho que essas aí são as piores de todas. Pastor Paulo, há uma questão bem complexa que foi inclusive debatida aí no quinto século, um conflito que envolvia Nestório, o nestorianismo, que posteriormente foi condenado no Concílio de Éfeso no ano 431 e depois taxativamente em 451 no Concílio de Calcedônia. A minha questão é, o pastor Paulo Cristiano concorda que Maria é mãe de Deus? Vamos falar primeiro sobre Nestório. Eu costumo falar que Nestório foi talvez um dos personagens que a igreja cristã teve mais injustiçados. Mais injustiçados. Tá? Taxaram Nestório de herético e colocaram na boca de Nestório coisa que ele nunca falou. Ele nunca disse. Por exemplo, por que Nestório é considerado herético? Está entre as heresias cristológicas. Porque eles falam que Nestório ensinava que existia duas pessoas em Cristo. Duas pessoas. Nestório nunca falou isso, ele nunca ensinou isso. Agora, toda a confusão girou em torno do termo Theotokos, né? Ou Cristotokos. Enquanto os antioquenos, a escola de Antioquia, do qual o Nestório fazia parte, dos seus mestres que seguiam essa linha, eles acreditavam que Maria era mãe de Jesus, era mãe de Cristo. Cristo é Deus? É Deus. Nenhum deles negavam isso. Nenhum deles proferia uma heresia ariana. Eles reafirmavam a divindade de Cristo. Porém, Maria não era mãe da divindade de Cristo. E isso eles deixavam bem claro. Por isso que o termo, quando surgiu Theotokos, e esse termo, eu vejo alguns católicos falando, né? Ah, esse termo é um termo antigo, que vem desde a época dos apóstolos, chamar Maria de mãe de Deus. É mentira. Mentira. Eles acharam até um manuscrito sem nome, sem identificação nenhuma, onde faz uma oração pela proteção da mãe de Deus. E aí eles falam, tá vendo? Lá no segundo século, já tem uma oração da igreja invocando Maria como mãe de Deus. Só que quando você vai estudar a história deste manuscrito, esse manuscrito é um manuscrito escrito em grego, porém no Egito, egípcio. E naquele contexto ali, do segundo século,
dentro dos cristãos egípcios, existia um monte de heresias proferidas por cristãos egípcios, inclusive fazendo invocação de anjos, fazendo, como é que fala? Não é rituais, tem uma outra palavra. Eles faziam rituais assim como os pagãos, tá? Com amuletos. Quer dizer, qualquer um desses cristãos aí que não eram cristãos ortodoxos poderia ter escrito esse manuscrito, sem nenhum problema. Isso não quer dizer que a igreja acreditava nisso. Aliás, o termo Theotokos, ele vai surgir no século IV, apenas, em alguns escritos, mas não para falar que Maria é a mãe de Deus, e sim para fazer uma diferença com os arianos, tá? Mas, enfim, Nestório acreditava que o título melhor seria Mãe de Cristo ou Cristotocos, porque na região onde Nestório estava, existia uma grande idolatria pelas falsas deusas. E ele achava que se você começar a chamar Maria de Mãe de Deus, você poderia confundir a mente dos cristãos com a assimilação que eles faziam com o paganismo. Então ele falou assim, não é bom fazer isso. Tanto é que nas cartas que ele corresponde com Cirilo de Alexandria, ele diz bem claro isso aí. Aliás, o próprio Cirilo fala, né? Você está falando que não tem nada a ver, você pode até conceder que Maria seja Theotokos, contudo que ela não seja uma deusa. O próprio Nestório falava isso, e o próprio Cirilo confirmou isso. Por quê? Nestório, ele já via antecipadamente o que a gente está vendo hoje, de mariolatria dentro do catolicismo romano. E realmente aconteceu. Só que Nestório nunca ensinou duas pessoas em Cristo. O que ele enfatizava? Que existia duas naturezas em Cristo, como o Concílio de Calcedônia depois veio reafirmar. Uma natureza humana e uma natureza divina. Enquanto que Cirilo acreditava em uma só natureza. Você pegar os escritos de Cirilo, não é que ele era totalmente ortodoxo, ele acreditava em uma natureza. Ele falava em uma natureza de Cristo. Porém, ele falava como é que eles usam o termo? Das ações divinas e das ações humanas de Cristo. Cristo como homem chorava, Cristo como homem sentia sede, sentia cansaço, como Deus ele perdoava pecados, como Deus ele fazia milagres. Quer dizer, então se a gente for julgar também, Cirilo ele pode ser considerado herético. Aliás, irmão, o concílio de Éfeso foi um concílio político, onde Cirilo ele fez ali todo um emaranhado político e conseguiu depor Nestório. Mas, enfim, voltando para a questão de se Maria é mãe de Deus ou não. Maria, nesse sentido, ela é mãe de Deus. Por quê? Porque o que gerou nela é Deus. Tá? Então, quando Éfeso fala que Maria é mãe de Deus, é no sentido cristológico. Agora, hoje, quando um católico chama Maria de mãe de Deus, o sentido cristológico não aparece. O título mãe de Deus hoje, dentro do catolicismo, tomou uma autonomia mariológica. Então, Maria, ela é a mãe de Deus. Você vê muitos católicos acreditando que Maria é mãe da divindade de Cristo. Né? O próprio Agostinho, eu acho que ele foi chamado para o Concílio de Éfeso, ele morreu acho que 4 meses antes. Se ele estivesse no Concílio de Éfeso, ele ia dar respaldo para Nestório. Porque quando você estuda os escritos de Agostinho, ele diz claramente, Maria não é mãe da divindade de Cristo. Ela é mãe da sua humanidade, da sua fraqueza, e não da sua realeza, da sua divindade. Então, ele cria igualzinho Nestório. E assim os outros pais da igreja também acreditavam. Tá? Agora, depois do século IV, com o título de Mãe de Deus, o negócio descambou para outras heresias. Tá? Sem falar que Éfeso, lembra que Éfeso é a cidade no qual Paulo foi escorraçado pelos adeptos, pelos simpatizantes de Diana dos Efésios, que era uma grande deusa ali. Então, você já tem ali um precedente muito grande de idolatria. E segundo o historiador católico Roque,
no livro História das Heresias, católico. Ele vai falar que quando foi proclamado Maria como mãe de Deus, houve uma passeata, uma procissão em júbilo de muitos devotos daquela cidade que eram pagãos. Eram pagãos. Então, Maria, mãe de Deus, no sentido cristológico, sim. No sentido católico, nós rejeitamos esse título de Maria como mãe de Deus. Mas por qual razão é que Nestório foi condenado por essa heresia? Se Nestório não ensinou isso, pastor Paulo Cristiano, por qual razão é que hoje, em vasta maioria dos livros teológicos, fazem referência a essa heresia, nestorianismo? Por qual razão? Isso foi passando, irmão, sem as pessoas pesquisarem realmente. Eu já ensinei isso em aula teológica. Aí eu comecei a pesquisar realmente nas atas. Eu comecei a pesquisar nas cartas que foram trocadas entre Nestório e Cirilo. Existe hoje, na academia, todo um movimento fazendo uma revisitação no Concílio de Éfeso e nos ensinos de Nestório. Tá? E eles estão chegando à conclusão que Nestório... Por que Nestório foi condenado e por que Nestório pegou essa pecha de herético de que existe duas pessoas em Cristo? Nestório não participou do concílio. Ele foi rechaçado do concílio, ele não teve a chance de se defender, mostrar o que ele acreditava. O que eles fizeram? Pegaram escritos de Nestório, deturparam os escritos de Nestório, citando na hora do concílio. E sem falar que o próprio Cirilo convocou o concílio sem esperar Nestório e os partidários de Antioquia chegar. Quer dizer, ele fez um concílio para ele mesmo, ele colocou na boca de Nestório o que ele quis, convenceu o imperador, e aí baixaram um decreto desterrando Nestório para o deserto. E aí o cara não teve chance de se defender. Lá no exílio, ele escreveu um livro defendendo dessas acusações e reafirmando as suas ideias. Esse livro mostra a verdadeira doutrina de Nestório, que não tem nada a ver com o que foi colocado no Concílio de Éfeso contra ele. Então, a gente precisa pesquisar mais, né, até mesmo aquilo que já está dito como padrão, né? Padrão. Vamos tomar cuidado com muitas coisas aí que não faz jus ao que realmente está posto na história. Nestório é um deles, tá? Nestório é bem claro. Agora, Nestório tinha uma deficiência cristológica? Tinha. Mais uma deficiência linguística, porque ele não sabia ajustar as duas naturezas, tá? Do que realmente uma deficiência doutrinária. Ele professava que existe uma só pessoa em Cristo, um só Cristo, com duas naturezas, a humana e a divina. Isso é heresia? Aonde que isso é heresia? Não. O próprio Concílio de Calcedônia, ele pega... O que o Concílio de Calcedônia faz? Ele tenta arranjar a teoria de Cirilo com a teoria de Nestório. É mais ou menos isso, é um arranjo. Olha, vamos fazer um bem bolado aqui e vamos proclamar que Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem, plenamente Deus, plenamente homem. Ele é nascido da Virgem Maria, mãe de Deus, na carne. Na carne. Então, Jesus, ela é mãe de Deus, de Jesus homem, do Jesus que nasceu na carne, o corpo de Jesus. É nesse sentido que ela é mãe de Deus. Então, você vê que a própria Calcedônia, ela vai acomodar as duas teorias. E o Nestório, depois, ele vai escrever se defendendo e colocando realmente o que ele acreditava. O que não foi possível no Concílio de Éfeso, que não deixaram ele fazer isso. E por isso que inventaram um monte de coisa do cara. Eu já ensinei, eu normalmente ensino que o Nestório ensinava que em Cristo existiam duas pessoas. Com base... Não foi isso que ele ensinou. Ok.
Isso com base em muitos livros. Você tem, por exemplo, a teologia sistemática do Franklin Ferreira e o Alan Myatt fazem referência a isso. Quer São dizer, você tem... reproduções, irmãos, isso são reproduções. Isso. Tá? Então, a gente precisa dar uma analisada, né, de fato, nos documentos primários. Os documentos primários Sim. falam outra coisa. Falam outra coisa completamente diferente. E muitos já estão trabalhando isso na academia. Ok. Abrindo um parênteses aqui, Pastor Paulo, acreditas que Jesus Cristo tem a possibilidade de pecar? Se Jesus tinha a possibilidade de pecar, isso é uma grande disputa, né, que existe. Eu não gostaria de entrar nessa arena, tá? A minha opinião é, Jesus, ele não pecaria. Ok. Não teria possibilidade de pecar. Mas eu não Certo. quero entrar nisso aí de jeito nenhum. Isso aí já tem dado pano para manga. É uma polêmica grande, tá? Existe até heresias a partir disso. A partir disso, existe até heresias. Por quê? Porque, por exemplo, os adventistas acreditam que Jesus... Por que os adventistas acreditam que você pode ser salvo também pela guarda dos mandamentos? Porque Jesus teria a possibilidade de pecar. Se Jesus tinha a possibilidade de pecar e ele guardou a lei de Deus, por que eu, o adventista, tendo a possibilidade de pecar, não posso ser perfeito igual Jesus guardando a lei? Então, existe um monte de coisas envolvendo essa questão se Jesus poderia pecar ou não. Mas vamos focar no catolicismo, irmão. O catolicismo acredita que Jesus não tinha possibilidade. Ok. O catolicismo acredita que Jesus não tinha possibilidade? Até onde eu sei, sim. Ok. Isso é muito bom. Exatamente. Então, Pastor Paulo, fechando aqui no teu ponto de vista, quais seriam as recomendações que tu darias a um católico relativamente à Igreja Católica Romana? Quais seriam as recomendações? Por onde a gente deveria começar ao conversar com um católico? Normalmente o católico já vem com esse pressuposto. Não, a Igreja Católica é uma igreja mundial, os protestantes corromperam, distorceram a fé. Recentemente eu estive acompanhando uma abordagem de um padre católico que dizia: o verdadeiro católico é aquele que não questiona a Igreja Católica Romana. O verdadeiro católico é aquele que não usa as escrituras para tentar repreender ou chamar a atenção da Igreja Católica Romana, porque a Bíblia não está acima da Igreja. É isso, exato. A Bíblia não está acima da igreja. Exatamente. Então, como é que nós podemos lidar com um católico relativamente a assim, passos para trazê-lo para o Evangelho de Cristo Jesus? O critério é simples, tá? A fórmula é simples. É a fórmula que tem levado muitos católicos para as igrejas evangélicas. Simples. Suspenda essa obediência cega ao Vaticano e leia a Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada, e agora eu estou falando do Novo Testamento, né, que é da religião cristã, do Novo Testamento, o Novo Testamento, aquilo que está escrito, é a mais antiga tradição que nós temos. Os católicos gostam muito de falar de tradição, né? A tradição. Mas o que está escrito é a verdadeira tradição apostólica. O que os apóstolos ensinaram, eles deixaram escrito. Agora, como que nós vamos saber como que era a igreja primitiva, como que eram os critérios doutrinários da igreja, os limites? Novo Testamento, meu filho. Bíblia. Então, quando você vai para a Bíblia, quando um católico ele vai somente para a Bíblia, ele deixa de ser católico. Como muitos, milhares, milhões têm feito durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo. Né? Então, hoje existe aí uma euforia, né? Os católicos, está tendo um avivamento católico no mundo, no Brasil, muitos protestantes estão se convertendo à fé católica. E aí, quando você vai observar esses testemunhos, você percebe que a pessoa não conhecia nem fé evangélica, nem fé católica, e muito menos história da igreja cristã. Então, o primeiro católico que chega com conhecimento um pouquinho mais avançado e lança em rosto para ele vai ficar perdido, vai ficar balançado na sua fé. E aí os católicos
tem todo um arsenal, os apologistas, né? Todo um arsenal para bater ali, principalmente a questão da patrística. A gente costuma falar que pouco conhecimento da patrística leva para o catolicismo. Muito conhecimento da patrística leva para o protestantismo. Porque quando você estuda a patrística de modo correto, não de modo enviesado, como é do catolicismo romano, né, você vai perceber que eles têm muito mais a ver com o protestantismo do que com o catolicismo. Eu não estou dizendo que os pais da igreja eram protestantes, não é isso que eu estou falando. Os pais da igreja devem ser deixados no seu contexto histórico. Eles eram os pais da igreja com seus erros e acertos. Tá? Não eram protestantes, não eram ortodoxos, não eram católicos romanos. Eles eram os pais da igreja, de uma igreja de uma época dentro de um contexto teológico, cultural, histórico. Agora, quando você pega muitos desses ensinamentos dos pais da igreja, você percebe que eles se aproximam mais do protestantismo do que do próprio catolicismo romano. Mas o que acontece? Os apologistas católicos fazem muita propaganda. E quando você faz muita propaganda, você consegue enganar os incautos, os menos avisados. Né? E isso está sendo um sucesso dos católicos de internet hoje. Tá? Muita propaganda, muita distorção. Por exemplo, você pega esses caras falando sobre o papado, agora, por causa da eleição do Papa, né? E a gente nem falou da eleição do Papa, né, Wilson? Nem falando do papado. Você pega alguns vídeos, por exemplo, Lucas Lancaster, que é considerado um historiador católico atual, jovem aí. Cara, você vê o cara citando os pais da igreja para aprovar o papado, você fala assim, não é possível. Os caras adulteram textos, citam textos fora do contexto, completamente enviesado. Agora, quando um evangélico vê um estudo desse, ele nunca teve contato com a patrística, ele vai acreditar que é verdade. E aí é fácil ele ir para o catolicismo. Então, qual é a minha orientação para um católico? Bíblia. Ajoelhe, faça como eu fiz na minha conversão, quando eu era católico. Depois que eu fui para a igreja evangélica, eu ainda continuei orando a Deus, pedindo ao Senhor se realmente aquela igreja no qual eu estava indo era uma igreja verdadeira. Se eu estava saindo do catolicismo, eu não estava fazendo algo errado. Porque eu fui ensinado que a igreja católica é a igreja verdadeira. Então, eu me converti ao Senhor Jesus, comecei a frequentar uma igreja evangélica e durante esse tempo eu estava orando. Então, a minha segunda orientação, primeira, leia a Bíblia. Segundo, busque o Senhor. Ore a Deus. Ore ao Senhor, peça direção ao Senhor. Né? E terceiro, observe. Veja na história da igreja o que nós temos de igreja católica atual com a igreja antiga, a igreja do século IV, a igreja do Concílio de Nicéia. Veja se você pode sustentar a igreja católica atual a partir da igreja antiga. Não. O catolicismo que nós temos hoje não tem nada a ver com a igreja antiga, por exemplo, do século IV, do século V. Tá? É uma igreja completamente diferente. Tá? Eu costumo falar que a igreja católica hoje não é cristocêntrica, ela é mariocêntrica. Ela se transformou numa outra religião. Não tem nada a ver com o cristianismo mais. Apesar de usar a mesma linguagem, os mesmos termos, acreditar em algumas doutrinas parecidas, mas ela se transfigurou de forma assim radical. Não é mais cristianismo o que nós temos dentro da Igreja Católica atual. Ok, muito obrigado, pastor Paulo Cristiano. Em gesto de conclusão, de fato, essa questão do Papa, deixei justamente para a parte final da nossa live. Eu queria saber como é que você vê essa eleição do novo Papa, qual é a grande implicação no campo escatológico, qual é a grande implicação para os crentes dentro desse contexto em que nós vivenciamos. Bom, é bom a gente deixar claro que o papado é algo antibíblico, tá? E extra-bíblico. O papado não está na Bíblia, Pedro nunca foi papa, e nem o papa é o vigário de Cristo. Isso a gente tem que deixar bem claro. Tá? Tem até um livro do ex-padre Aníbal, um dos melhores livros para você estudar a história do papado e as refutações sobre esta doutrina católica.
Pedro nunca foi papa. Tá? Outra coisa, o papado ele se tornou um cargo político, não um cargo eclesiológico apenas, mas um cargo político. Quando você estuda a história da Igreja Católica, principalmente na Idade Média, você vai perceber que ela vai se transformando quase que num império. Teve uma época que ela se transformou em um império mesmo, um mini império com vasta área geográfica que ela dominava. Os papas, muitas vezes, dominavam os próprios imperadores. Teve imperador que teve que pedir perdão ao papa. Tinha imperador que tinha medo de ser excomungado. Por quê? Porque os seus súditos, se fossem católicos, esses súditos estavam desobrigados a obedecer ao imperador, já que ele estava excomungado da igreja. E assim poderia matá-lo e tirá-lo do poder. Olha o nível que nós temos de catolicismo. Né? Então, a Igreja Católica ela se tornou no mini império. Tanto é que você tem um Estado do Vaticano. O Papa não é apenas um líder dos católicos. Ele é um líder político, ele é um, vamos dizer assim, né, um monarca. Presidente não, mas um monarca. Né? Ali no Vaticano, que é o estado, o menor estado do mundo, né? Menor estado político do mundo é o Vaticano. E ali nós temos de tudo. Nós temos corrupções. Você olha esse conclave. Dá uma olhada no conclave, como que foi político, completamente político. A escolha desse papa foi uma escolha política, todo mundo sabe, até mesmo os católicos, muitos católicos estão falando. Né? Então, o papado, ele, falando em profecia bíblica, né, escatologia, eu não acredito, como muitos autores colocam, que o papa é o anticristo, como alguns irmãos reformados acreditam. Não acredito que o Papa seja, de alguma maneira, aquela mulher, o Vaticano seja aquela mulher do Apocalipse, está sentada numa besta e tal. Se você for observar atentamente a profecia, não bate com a ideia de um Vaticano. Agora, é claro que o Papa, sendo líder de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, não tenha nenhuma participação na profecia bíblica. Sabendo que a segunda besta, ela é o falso profeta. Ela que vai cuidar da área religiosa do anticristo. Porque quando a gente estuda um pouquinho sobre a questão de poder, de política, a gente percebe o seguinte. Nenhum ditador, até hoje, governou apenas com arma. Nenhum deles. Eles precisam de uma ideologia para convencer as pessoas. Você não convence pessoas apenas com o poder do exército. Você convence pessoas com poder, principalmente, religioso, tá? Ideológico. Tá? Olha para o mundo comunista. Você acha que eles dominam as pessoas só apenas porque eles têm um grande exército? Claro que não. O que o Xi Jinping, lá da China, é da China, né? Coreia do Norte. Será? O Xi Jinping é da Coreia do Norte? Não. Coreia do Norte é o Pyongyang. Isso, que tem um cabelo engraçado, né? Sim. Falar baixo, senão ele vai jogar um míssil aqui. O Xi Jinping, o que ele está fazendo? Ele está tirando quadros de dentro da igreja e substituindo por quadros da sua própria pessoa. Todos os líderes ditadores políticos exigiram adoração. Sempre. Então, você precisa do quê? De uma ideologia para dominar as massas. E é isso que o anticristo tem na pessoa do falso profeta. A mais poderosa ideologia de todos os tempos. A ideologia religiosa. Tá? Que pode controlar a mente das pessoas. Então, o Papa tem alguma participação ali? Tem. Qual? Eu não sei. Tá? Eu sou da linha escatológica, dispensacionalista, pré-tribulacionista. Então, eu vejo muitas coisas no futuro. Eu não costumo ficar olhando jornais para interpretar a profecia, né? Então, a gente costuma deixar a profecia no futuro e, no momento certo, ela vai se cumprir. O que a gente pode perceber no momento? Cenários. A gente pode montar cenários. Tá? Então, toda essa aglomeração, a aclamação dos líderes mundiais por um líder apenas, né, que controle o mundo inteiro, que traga paz.
Então, tudo isso são cenários. Agora, eu posso falar que isso é profecia bíblica que está se cumprindo? Não. Ainda não. Né? Então, a gente faz essa leitura sim. Então, a Igreja Católica vai ter uma participação na escatologia? Acredito que sim. Muito forte. Qual que será? Será de liderança? O próprio Papa será o falso profeta? Pode ser. Não sei. Não posso te falar. Obrigado, pastor Paulo Cristiano. E eu gostaria de fazer citação de dois textos bíblicos, que são um dos textos bíblicos mais exclusivistas do Novo Testamento, é o texto de João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 1 Timóteo 2, versículo 5. Só existe um único mediador entre Deus e os homens. Não existe Papa, não existe Maria, não existe um outro caminho fora desse caminho único que pode nos salvar, que é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este é o caminho que eu e você precisamos seguir. Pastor Paulo Cristiano, muito obrigado por esse tempo precioso que a gente esteve partilhando aqui no Seminário Batista Livre. Obrigado a todos, alunos do Seminário Batista, que nos acompanharam. Saudações de paz ao pastor Jamierson. Mandou-te um abraço, grande abraço ao meu Paulo Cristiano, você fera. Nós agradecemos, pastor Paulo Cristiano, por aceitar o nosso convite. Deus o abençoe rica e poderosamente. E gratidão a todos também que nos acompanharam. Muito obrigado pela vossa participação, tem sido bênção. E o nosso objetivo é justamente colocar à disposição o bom conhecimento teológico para inspirá-lo a estudar mais as Escrituras. Jesus, em Mateus 22, versículo 29, diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E o estudo teológico chama a atenção à necessidade de estudar, pesquisar a palavra de Deus. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigado, pastor Paulo Cristiano. Deus abençoe, muito obrigado. Posso deixar o meu canal? Sim, sim, fique à vontade. Defensores, no YouTube, Defensores. Você coloca Defensores Apologética Cristã, que você vai para o meu canal, tem vários vídeos só tratando sobre catolicismo e outras doutrinas também. Também eu estou no Instagram, Defensores PC, você vai me encontrar lá também. Deus abençoe. Tchau, irmão. Amém. Deus abençoe, pastor Paulo.